Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um plano de cargos e salários. Então, primeira coisa, o que é um plano de cargos e salários? Muitas vezes nós vamos nas empresas e nós aqui na Avante aplicamos, implantamos cargos e salários dentro de empresas e aí ao visitar essas empresas, nós percebemos que existe uma tabela salarial, onde você tem assim, cargo, salário, cargo, salário, cargo, salário, cargo, salário. E a empresa chama aquilo de plano de cargos e salários. Amigos, não é isso. Aquela é apenas uma tabela onde estão sendo sintetizados todos os cargos e salários que aquela empresa possui. Aliás, às vezes, até em entrevistas de emprego, eu ouço muitas vezes o candidato falar alguma coisa do tipo: olha, a empresa tem plano de cargos e salários, ou a empresa tem plano de carreira, e aí eu devolvo a pergunta. Eu digo assim: e o que é um plano de cargos e salários? O que é um plano de carreira? E o colaborador ou o candidato a colaborador, ele não consegue me dar uma resposta que seja exatamente o significado exato de um plano de carreira ou de um plano de cargos e salários. O que eu quero deixar muito claro nesse vídeo é que quando nós falamos que a minha empresa tem implantado um plano de cargos e salários, é porque ela tem, de fato, toda uma estrutura que se dedicou a descrever, a analisar, a avaliar e a ordenar os cargos que ela tenha dentro de uma estrutura, dentro de uma lógica das responsabilidades e dos requisitos atribuídos para cada um daqueles colaboradores. Então, assim, é uma estrutura que vai ter uma lógica que vai me dizer que determinado cargo tem um salário maior do que outro cargo por determinada razão. Normalmente se utiliza a metodologia de pontos. Sim, cada cargo recebe um número determinado de pontos de acordo com as responsabilidades e requisitos necessários para que ele atue dentro daquela função. Então veja, de repente, não vou citar aqui nomes, tá? Então, para não ficar uma coisa assim de, poxa, esse cargo tem mais importância que o outro, não vou citar nomes. Mas o cargo X tem mais pontos que o cargo Y. E isso não foi uma coisa que foi feita pelo achismo, isso foi algo feito de maneira técnica. Houve um projeto dentro dessa empresa e esse projeto descreveu aqueles cargos passaram por uma análise de um analista de cargos e salários, que pode ser inclusive um consultor de cargos e salários, passou depois por uma etapa de avaliação, sim, porque cargos e salários não é um projeto que envolve apenas o RH, ele é um projeto capitaneado pelo RH, mas ele envolve toda a empresa, principalmente as lideranças, e é aqui que muitas vezes o projeto acaba não dando certo, porque no momento que nós precisamos fazer a avaliação dos cargos, é montado um comitê de avaliação desses cargos e este comitê é composto por lideranças. Essas lideranças participam do projeto de implantação e são elas que vão trazer essa avaliação dos cargos e, portanto, a pontuação dos cargos virá desta avaliação feita por este comitê. Claro, anteriormente, o profissional que está conduzindo o projeto ele vai ter montado um manual de avaliação, mas a avaliação é feita pelo comitê de avaliação que é composto pelas lideranças, pela direção da empresa. E, por fim, toda essa pontuação, ela é ordenada de uma maneira técnica para que eu possa atribuir ali uma ordem de importância de responsabilidade. Repito, ordem de importância de responsabilidade. O cargo tem mais responsabilidade do que determinado outro cargo e por isso tem um salário maior. A própria estrutura salarial, ela também é feita de maneira técnica, para que possamos ter o equilíbrio interno e o equilíbrio externo. Rafael, o que é o equilíbrio interno? Eu recebo menos do que outra pessoa, porque o meu cargo possui menos responsabilidades do que aquele outro cargo. Ok. Mas eu recebo igual a outra pessoa de uma outra função de um outro departamento, que embora exerça tarefas diferentes,
tem o mesmo nível de responsabilidade do que eu. Isso é o equilíbrio interno. Rafael, e o que é o equilíbrio externo? Equilíbrio externo é quando eu comparo o meu salário com os salários de mercado. E aí eu percebo que existe um equilíbrio. Eu sou remunerado de acordo com outras pessoas que exercem funções parecidas com a minha em empresas com as mesmas características que a minha, claro, né? Porque segmento, região, porte, número de colaboradores, receita, tudo isso impacta no valor de salário que o trabalhador vai receber. Um trabalhador de uma empresa pequena não pode se comparar a um trabalhador de uma grande empresa, de uma empresa aí que fatura 100, 200 milhões ao ano. Tudo bem? Então você percebe a quantidade de coisas que nós temos que pensar quando falamos num plano de cargos e salários. Não é basicamente fazer uma tabela. Não é basicamente olhar CBOs, pelo amor de Deus. Percebe que em nenhum momento eu falei de CBO. O CBO, amigos, ele é muito importante para uma série de coisas. Aliás, a CBO, né? A Classificação Brasileira de Ocupações que gera o código. É importante para uma série de coisas, mas não quando eu estou falando de estruturar cargos e salários, porque aqui é um projeto extremamente técnico. Ah, Rafael, cargos e salários entra muita matemática. Eu vi cargos e salários na faculdade, tem que usar calculadora científica, tem cálculos estatísticos que tem que ser feitos. Sim, amigos, porque é um tratamento técnico. É um tratamento técnico dado aos salários da empresa e por isso este tipo de projeto é tão bem aceito dentro das empresas, porque é um tratamento técnico. O profissional de cargos e salários, eu costumo dizer, que é um profissional bastante híbrido. Aí você vai falar, professor, como bastante híbrido? Ele trabalha de casa da empresa? Não é híbrido nesse sentido. É híbrido porque ele tem que entender tanto da parte matemática, então ele tem que ser muito bom de exatas, ou comandar muito bem essa parte exatas, e tem que ter também uma ótima fluência nos relacionamentos, porque ele vai ter que conversar com a empresa toda, ele vai ter que fazer entrevista de descrição de cargos, e aí ele vai passar por toda a hierarquia da empresa, do chão de fábrica à direção da empresa, à diretoria. Ele vai ter que ter muito jogo de cintura para comandar aquele comitê de avaliação dos cargos que eu comentei agora há pouco. Tudo isso vai ser exigido desse profissional, e não à toa que este é o profissional mais bem remunerado dentro da área de RH. Repito, se você pegar ali os 5 subsistemas que compõem o RH, o profissional de remuneração estratégica, o profissional de cargos e salários, é o profissional mais bem remunerado. Ele tem um salário maior, isso quem está dizendo não sou eu, tá? São as pesquisas. Ele tem um salário maior do que quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, ele tem um salário maior do que quem trabalha com seleção, ele tem um salário maior do que quem trabalha com administração de pessoal, né, com DP, e tem um salário maior do que quem trabalha com benefícios. Quem trabalha com cargos e salários tem uma remuneração maior, Rafael, e por quê? Porque, volto a dizer, o profissional de cargos e salários ele tem que ter muitas competências técnicas e tem que ter muito bem evoluídas as suas soft skills, as suas competências comportamentais também. E aí você fala assim, Rafael, é difícil trabalhar com cargos e salários? Amigos, não é difícil. A questão aqui é que você precisa de ter o conhecimento técnico e ter essa flexibilidade que eu comentei em relação às suas competências comportamentais. E para ter conhecimento técnico, nada melhor do que você buscar capacitação. Então, de repente, você pode comprar, sei lá, eu poderia te indicar meia dúzia de livros muito bons que vão te passar toda a parte técnica, seja de cargos e salários, seja da parte estatística de cargos e salários que você vai precisar. Todos os cálculos matemáticos. Entre esses livros também teria ali alguma coisa relacionada a políticas salariais e a parte do direito do trabalho. Parte do direito do trabalho, sim, claro, porque se eu estou falando de salários,
Eu preciso conhecer um pouquinho os mecanismos legais que tratam de salário. Eu preciso entender o que é uma remuneração e eu preciso entender também o que fala o 461 da CLT, que é o artigo que fala sobre equiparação salarial. Lá no parágrafo 2º ele vai dizer que a empresa que tem plano de cargos e salários, ela não está sujeita à aplicação dos critérios do próprio 461. Então você percebe, né? Tem uma série de coisas que você pode se desenvolver, você pode procurar saber. Então você pode ler aí uma série de livros, você pode procurar materiais na internet, ler artigos e uma série de vídeos. Muito cuidado com as coisas que encontra na internet. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E você pode fazer cursos, treinamentos. Nós temos aqui na Avante RH um treinamento muito bom de cargos e salários, que é para implantação de cargos e salários na prática. É um treinamento de apenas 4 encontros, ou seja, é algo muito objetivo, 14 horas, presencial, para que você possa fazer um projeto do início até o fim, passando por todas as etapas de um projeto de cargos e salários. Então você perceba, né? Não é que você vai vir para o treinamento e vai dizer assim, poxa, eu vou para o treinamento e eu vou aprender ali a teoria. Não. Você vai aprender na prática todas as 7 etapas da implantação de um cargos e salários. E para a gente poder ter em mente o que são essas 7 etapas, deixa eu comentar com você. Primeira coisa, quando eu falo em implantar um projeto de cargos e salários, a primeira etapa é fazer o planejamento e o levantamento das informações daquela empresa. Eu preciso saber, por exemplo, qual é o segmento que ela atua, número de colaboradores que ela tem, número de cargos que ela tem, se já foi implantado algum projeto anteriormente, se existe ou não algum tipo de descrição de cargos já feito, já mapeado na empresa. Enfim, eu vou levantar informações prévias. A segunda etapa é em relação à descrição dos cargos. Então perceba, cargos e salários nem começa com descrição de cargos, começa com uma etapa prévia, uma etapa anterior, que é de levantamento de informações. Descrição de cargos, tem até vídeo aqui no canal do YouTube, nós temos 3 vídeos, inclusive, falando sobre descrição de cargos, 3 vídeos na sequência, te passando a metodologia de descrição de cargos, porque não é assim também. Ah, eu acho que o trabalhador faz isso ou faz aquilo, não é. Descrição de cargos tem toda a parte técnica que você precisa obedecer, você precisa seguir para que seja uma descrição boa, para que seja uma descrição adequada. Aí nós passamos para a fase de elaboração do manual. Lembra que eu falei? Manual de avaliação. Sim, porque o comitê de avaliação dos cargos, ele vai avaliar os cargos e vai atribuir pontos para aqueles cargos de acordo com o manual previamente feito, previamente elaborado. Então perceba que eu vou ter que elaborar esse manual de avaliação. A etapa seguinte, a 4ª etapa, é justamente a análise e a avaliação dos cargos. Quando eu falo análise, pensa que é o meu trabalho. Meu trabalho? Sim, é o trabalho do profissional de cargos e salários. E quando eu falo em avaliação, pensa que é o trabalho do comitê de avaliação dos cargos. Lembra que eu te falei que cargos e salários não é um projeto só do RH. Cargos e salários é um projeto da empresa e ele é comandado, ele é conduzido pelo RH ou por um consultor externo que seja ligado ao RH, mas ele é um projeto de toda a empresa. E neste comitê tem lá as lideranças, as principais lideranças da empresa. Ah, Rafael, eu quero comandar um projeto de cargos e salários sozinho aqui na empresa. Esquece, você não vai conseguir, tudo bem? Mas como é que se fala? Mandurinha sozinha não faz verão. Muito bem, nós temos ainda a 5ª etapa, que é a etapa de pesquisa salarial. E aqui você pode fazer uma pesquisa salarial, você pode comprar uma pesquisa salarial, você pode encomendar uma pesquisa salarial, você pode comprar uma pesquisa pronta, não sei. Mas você vai precisar, de alguma forma, obter dados de mercado, dados de salários de mercado. Rafael, por quê? Porque lembra que eu falei no início do vídeo, cargos e salários têm como um dos seus principais objetivos o equilíbrio externo e o equilíbrio interno. O interno é quando eu comparo os salários internamente e o externo quando eu olho para o mercado. A 6ª etapa é a montagem da estrutura salarial. Aí é quando eu começo a fazer o ordenamento dos cargos. Aí é quando eu começo a fazer aquele destrinchamento
em júnior, pleno, sênior, master, 1, 2, 3, A, B, C, D, E, não sei, amigos. Aqui vai de acordo com a estrutura que a empresa definir. Mas perceba que eu já estou na 6ª etapa e só agora eu estou falando em fazer divisão de júnior, pleno, sênior, master, 1, 2, 3, ABC, não sei. Mas só agora. Por quê? Porque tudo isso vai ser feito de maneira técnica. Tudo isso vai ser feito com lógicas matemáticas e dados obtidos do próprio projeto de cargos e salários. Não é uma coisa que eu simplesmente vou sentar numa planilha de Excel e vou dizer que a coluna A é o júnior, a coluna B é o pleno, não tem nada a ver com isso, tudo bem? E a 7ª etapa é a definição da política salarial. Claro, né? Eu preciso saber como é que eu movimento esses cargos. Quando que eu vou dar, por exemplo, um aumento? Quando que eu vou dar, por exemplo, uma promoção? Como ficarão essas movimentações, tanto na horizontal como na vertical? Aí vamos lá, vamos decidir o que a pessoa tem que fazer para poder chegar ali, o que ela precisa ter, vai ter autonomia do líder, não vai, vai ter um step anterior, não vai, tudo isso é definido dentro das políticas salariais. Repito, te refaço o convite, nós temos um treinamento muito bom aqui na Avante, que vai te ensinar essas 7 etapas, que é o treinamento de cargos e salários na prática, treinamento presencial, para você aprender de verdade, aprender a descrever, analisar, avaliar, ordenar, fazer todos os cálculos e no final do treinamento eu ainda te entrego uma planilha. Olha que legal! Uma planilha para que você consiga automatizar todos os cálculos que você vai fazer na unha, todos os cálculos que você vai fazer na prática ao longo do treinamento. Não adianta nada eu te entregar essa planilha agora, porque você não vai ter o conhecimento. Você só vai conseguir utilizar essa planilha se você tiver o conhecimento dessas 7 etapas. Aí fica fácil. Com a planilha na mão, o conhecimento na mão, é só partir para a parte prática, ir para a empresa e começar a fazer a aplicação. Última informação que eu considero bastante importante também: o profissional de cargos e salários pode trabalhar internamente dentro da empresa, sim, de repente eu sou funcionário da minha empresa, ou pode trabalhar também como consultor. Eu trabalhei, tive oportunidade de trabalhar dentro de empresa, sendo funcionário da empresa, fazendo implantação de cargos e salários. E aí, quando eu abri a Avante lá em 2010, a Avante ela trabalhava desde o seu início, até hoje trabalha com treinamentos e com projetos de consultoria, projetos voltados para RH, pesquisa de clima organizacional, implantação de cargos e salários, avaliação de desempenho e competências, 360 graus, 180, e lá naquele início, projetos de cargos e salários foram projetos que a gente conseguiu emplacar de uma maneira assim muito bacana, porque imagina, uma empresa que está no seu começo, precisa de receita e emplaca um projeto desse, não é um projeto barato. Era um projeto que nos subsidiava ali por 3, 4 meses, e aí eu estou falando num momento muito difícil, né? Que é o momento de início, lá em 2010, 2011, no início da Avante RH. Hoje nós trabalhamos menos com a implantação de cargos e salários na empresa, porque você sabe, a Avante ela se notabilizou muito pelos seus treinamentos, mas ainda hoje também temos projetos de consultoria, principalmente voltados a soluções para o clima organizacional. Legal? Dá uma olhada no site da Avante RH, dá uma olhada no treinamento, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo. Também temos esse treinamento um pouquinho diferente, é verdade, é um treinamento adaptado para quem quer fazer online. Aí é a implantação de cargos e salários, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu te vejo aqui na Avante. Até lá, tchau, tchau.